E igual a mc², a equação mais famosa de toda a física, todo mundo já ouviu falar. O que é essa equação, da onde ela veio, do que ela fala e do que ela não fala. Antes de mais nada, se você ainda não segue aqui o canal, segue, clica no sininho, deixa seu comentário, deixa o seu like, apoiando o canal e nos ajudando a chegar a mais pessoas falando de física, filosofia da física, educação, história da ciência e muito mais. Além disso, eu tenho outros convites para te fazer. Segue o nosso perfil no Instagram, lá você encontra posts diários sobre física e matemática universitária e clica aqui no link abaixo para conhecer o nosso livro Na Busca do Mundo Quântico. Por trás de toda a equação tem uma história, um livro de divulgação científica que eu apresento os principais conceitos da mecânica quântica em uma linguagem super fluida, tranquila e com abordagem histórica e filosófica. Bora lá! Para a gente entender o significado de E igual a mc², a gente precisa revisitar alguns conceitos como massa, energia e momento linear na física clássica. A massa, por exemplo, por excelência é a grandeza que vai representar a inércia do corpo. E o que isso significa? Se eu aplico uma força sobre um determinado corpo, na ausência de outras forças, esse corpo vai acelerar. E aí eu percebo que aplicando a mesma força em diferentes corpos, aceleram mais do que outros. A grandeza que justamente está fazendo essa mediação entre força e aceleração é a massa. Quanto maior a massa do corpo, menos ele acelera frente à mesma força. Então a massa me daria essa dificuldade de acelerar o corpo. Ela, portanto, estaria essencialmente associada a essa inércia do corpo que o corpo tem, sua dificuldade em acelerar. Outra forma de olhar para isso é no momento linear também. Eu posso ver que um determinado corpo em movimento, ao colidir com outro, vai promover o movimento desse outro corpo. O que acontece é que nesse sistema isolado, o momento se conserva. A soma da grandeza mv de um corpo mais o outro é o mesmo antes e depois. E novamente, então, a massa é quem está, de alguma maneira, associando a inércia. Quanto que esse segundo corpo vai se mover, com que velocidade ele vai sair, ou, de certa forma, com que velocidade o primeiro corpo vai conseguir imprimir no segundo. Então, essa quantidade de movimento, que é massa vezes velocidade, momento linear, então é também uma forma da gente pensar a inércia. Então, a inércia, na teoria clássica, ela está associada à massa propriamente, e ainda a gente tem, além do momento linear, a energia, que pode ser tanto cinética, associada ao movimento do corpo, como a sua energia potencial, dependendo dos tipos de interação a que esse corpo está submetido. Na teoria da relatividade, a gente começa a ter uma outra descrição, primeiramente de espaço e tempo. Então as transformações de Lorentz misturam coordenadas espaciais com coordenadas temporais, e isso vai ter implicações importantes. A primeira dela é a gente buscar uma grandeza que se conserva, como é o momento linear na teoria clássica, e a gente vai encontrar uma correção do momento, que é o momento relativístico. Se eu passo, então, a interpretar esse momento relativístico como a expressão correta, eu encontro também uma nova expressão para energia. E aí, energia e momento passam a se associar de uma forma completamente diferente. A equação completa na teoria da relatividade é E² igual a P² C² mais M² C na 4. Então agora existe uma nova relação entre energia, momento e massa. E o C aqui é a velocidade da luz. Se eu estou em um referencial em que o corpo está parado, o momento linear é zero, e aí sobra então a equação E igual a mc². O que essa equação nos informa, o que ela nos diz? Ela está nos informando que a massa do corpo, portanto a sua inércia, a sua dificuldade de acelerar, ela está associada com o conteúdo energético do corpo. Ou seja, se eu modificar a energia do sistema, aquilo que eu interpreto como a inércia também se modifica. Por exemplo, se eu pegar um próton, ele tem uma certa massa. Se eu pegar um elétron, ele tem uma certa massa. Mas, quando eu tenho um átomo de hidrogênio,
Além de eu ter o próton e o elétron, existe uma energia de ligação que é negativa pela forma de interação que é descrita. Se essa energia é negativa, então ele vai reduzir a inércia desse sistema, e a massa do sistema ligado é menor do que a soma das massas das partículas separadamente. Então, o fato de eu ligar o sistema próton-elétron faz com que seja mais fácil empurrar esse sistema, ou seja, a sua massa passa a ser menor. Isso é uma das implicações fundamentais. A inércia do corpo é determinada pelas energias que também estão associadas dentro desse corpo. Se a gente quiser extrapolar os experimentos mentais, se eu tenho um determinado corpo e eu aqueço esse corpo, aumentando a energia interna dele, a massa dele também aumenta, ou seja, fica mais difícil empurrar esse corpo. Se um corpo absorve luz, a sua massa aumenta. Se um corpo emite luz, a sua massa diminui. Claro que aí são coisas muito, muito pequenas, porque justamente você está dividindo essa energia por c ao quadrado, né? Então são variações muito pequenas na massa. Esse é um primeiro ponto importante. Um segundo ponto que é fundamental é, daí sim, a gente pensar que existem reações nucleares que os resultados, né, o que acontece depois dessa reação nuclear, a massa é um pouquinho menor do que a massa inicial. E isso significa que esta diferença de massa foi liberada na forma de radiação eletromagnética, e a energia dessa radiação eletromagnética é justamente igual à diferença de massa vezes c². Isso é justamente o que é explorado, né, na fissão nuclear e vai estar aí na origem de várias armas, como a própria bomba nuclear também. Isso acontece também em fenômenos de fusão, né, que é o contrário da fissão, e que acontece em, por exemplo, interiores estelares. Por fim, ainda a gente pode pensar que existe aniquilamento de partícula e antipartícula, como elétron e pósitron. Quando o elétron e o pósitron interagem, né, se encontram, eles se aniquilam, gerando um par de fótons. Fótons não têm massa, mas justamente a energia desse par de fótons, dividido por c², vai dar a massa do elétron e do próton, né? Então existe uma equivalência entre a massa da matéria e a energia que é liberada por essa radiação eletromagnética. Isso é fundamental porque a gente deve entender que, embora existe uma equivalência matemática entre energia e massa, não é equivalente dizer que energia é igual a massa. Por exemplo, no caso dos fótons, a massa é zero, ainda que haja energia. Esta energia ela é equivalente àquela massa vezes c². Mas o fato do fóton ter energia e não ter massa lhe permite viajar à velocidade c, que é a velocidade da luz, enquanto elétron e pósitron não podem viajar à velocidade da luz. E aí você vai perguntar, mas como que pode os fótons viajarem à velocidade da luz se eles têm uma certa energia equivalente à massa? Daí a gente precisa lembrar da equação original que eu comentei e que relaciona também com o momento linear. No caso, aqui a energia está toda representada no momento dos fótons, mesmo que eles não tenham massa. O que de certa forma também é uma novidade da teoria da relatividade, que é a energia se associa aqui ao momento, mesmo que não haja massa nessas partículas que são os fótons. Então, deve-se considerar que existe uma equivalência matemática entre energia e massa, mas elas não são a mesma grandeza físicas. Os fótons têm energia, mas não têm massa, porque a energia está associada ao momento e não à massa. Por outro lado, em fissão e fusão nuclear, a diferença de massa está associada à liberação de radiação, que tem uma certa energia associada. E por fim, se um corpo absorve energia, sua massa aumenta, e se ele perde energia, sua massa diminui. Então esses são pelo menos 3 exemplos bem nítidos, nos quais a gente pode encontrar as implicações dessa famosa equação, tendo todos esses cuidados que eu acabei comentando aqui. Deixa aqui nos comentários se você já tinha ouvido essa explicação, se sabia de todas essas nuances da relação E igual a mc², e nos conta outros detalhes ou outras ideias que você tenha sobre esse tema. Além disso, eu reforço o meu convite de deixar o seu like, seguir aqui o canal, ativar as notificações
e compartilha com os amigos, nos ajude a chegar a mais pessoas, tendo um canal grande falando sobre física, filosofia da ciência, ciência, promovendo educação com acesso a todos. Reforço também o convite para olhar o perfil no Instagram, onde a gente tem posts diários sobre física e matemática universitária. E se você tem interesse nesses assuntos, não perde a oportunidade de conhecer o livro Na Busca do Mundo Quântico. Por trás de toda equação tem uma história. Um livro escrito para falar de mecânica quântica de uma forma leve, mas também rigorosa e precisa. Tenho certeza que se você gostou dessa discussão, você vai adorar conhecer um pouco mais da história da mecânica quântica e seus principais debates filosóficos. Até a próxima!